Olá pessoal, bem-vindos ao Livros e E-Books. Primeiramente eu queria pedir desculpa aí ao pessoal que me acompanha, primeiramente pela demora de gravar esse vídeo e pela qualidade, né, aí do mesmo. Eu estou há 2 semanas tentando gravar esse vídeo aqui, tá difícil, a vida tá corrida, tive problema aí com o meu editor de vídeo e por aí vai. Mas agora estou aí, então melhor tarde do que nunca. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um personagem muito interessante da literatura mundial. Existem personagens na literatura, em todas as artes, né, que se tornam tão icônicos que passam a fazer parte do imaginário popular. E a gente se vê aí fazendo citações de frases deles e por aí vai. Se tornam mesmo quase como pessoas reais. E na literatura, talvez, né, com exceção talvez do Drácula, acho que o personagem que mais se aproxima disso é o Sherlock Holmes. São incontáveis já a quantidade de livros, de filmes, de séries, de citações, né, tudo que tenha, que utilize de alguma forma a personagem Sherlock Holmes. E na literatura não poderia ser diferente. Existem vários livros, né, com Sherlock como personagem, além do Conan Doyle. Eu não posso me dizer fã de Sherlock Holmes. Eu não gosto da personagem, eu acho ele pedante demais por conta da sua inteligência. Certo, a arrogância dele, a forma dele tratar as pessoas, eu não gosto. Não é um personagem que me agrada. Mas eu tenho uma simpatia muito grande pelo Watson. E é lógico, não tenho como descartar aí o brilhantismo do Sherlock, né? As deduções dele são excepcionais. Enfim, não li ainda todos os livros, pretendo talvez para o ano que vem fazer esse projeto aí de leitura completa das obras de Sherlock, mas por enquanto eu li 3 livros que têm o Sherlock como personagem principal, 3 livros bem diferentes entre si, 2 deles nacionais, e é por isso que sobre esses livros que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. Tá? O primeiro livro que eu li foi aqui o Melodia Mortal, do Pedro Bandeira e do Guido Carlos Levi. Pedro Bandeira já é um grande conhecido aí do público brasileiro, especialmente do infanto-juvenil. Ele é autor de livros infanto-juvenis muito famosos. E essa é a sua primeira incursão na literatura mais adulta. O Guido é um médico e esse é seu primeiro livro, até onde eu sei. E essa parceria ficou uma coisa bem bacana. Dos 3 livros que eu vou citar aqui, ele é o que mais se aproxima do Sherlock clássico. Ele foi escrito da seguinte forma, né? São vários contos, mas intercalados numa história única, dentro de uma história única, que seriam casos do Sherlock que não foram publicados por um motivo ou outro, e recentemente teriam sido encontrados nos arquivos da Biblioteca de Londres e vindo à tona. Nesses casos, o Sherlock ele analisa tem os casos normalmente, né, que ele já faz, que ele já atua, só que em cada caso desse ele faz um paralelo com a morte estranha de um grande compositor clássico. Tem alguma coisa ali na narrativa, no desenrolar dos fatos, que faz ele se lembrar da morte desse autor clássico. E ele faz esse paralelo. Aí no final, depois da história, que aí a gente já vem para os dias de hoje, um grupo de médicos top de Londres, de várias especialidades, e fãs de Sherlock, se reúnem todos os meses, parece, para analisar um desses casos e, à luz da medicina do conhecimento médico atual,
verificar se as deduções do Sherlock sobre essas mortes dos compositores é possível ou não. Qual seria realmente a morte, a causa da morte desses compositores? Então, nós temos aí o livro desenvolvido nesses contos e nesses dois momentos, né? O Sherlock atuando no caso do passado e os médicos debatendo esse caso no presente. E aí que foi feita a divisão da escrita. A parte do Sherlock foi o Pedro Bandeira e a parte dos médicos foi o Guido. O livro em si é muito interessante, muito bacana mesmo, muita coisa que você não conhecia. O Sherlock, inclusive, encontra aí outros ícones famosos, né, da história. Ele encontra Freud, ajuda ele na solução de um caso. O ainda jornalista George Bernard Shaw, que tira da personagem lá do caso do Holmes, futuramente seria a inspiração para Elisa Doolittle, né, do Pigmalião, do My Fair Lady. E por aí vai. Muito interessante. O Pedro escreve muito bem, a leitura flui, muito gostosa. A parte médica do Guido, você percebe bem essa diferença. É boa também, é interessante, mas é mais técnica. Tá? Apesar dele dar aí toda uma ambientação, né, de temática, dependendo da nacionalidade do compositor. Os médicos vão para um restaurante, fazem um jantar temático, e é bastante interessante, mas você percebe que ele não é um escritor ainda bem desenvolvido. Mas o livro é muito legal, o Sherlock está dentro aí daqueles padrões que a gente conhece, tudo muito... E um detalhezinho bacana do livro também é que no final de cada capítulo tem uma pequena biografia do músico e indicação de algumas de suas obras, para a gente ter, para quem não tem aí um conhecimento de música clássica, para ter pelo menos uma palhinha aí da genialidade daquele compositor. Aí então nós passamos aí para o segundo livro, também nacional, já mais antigo, que várias pessoas aí conhecem, que é o Xangô de Baker Street, do Jô Soares. Eu sempre tive o Jô assim, em alta conta de inteligência. Eu acho ele extremamente inteligente, brilhante, e acredito, e gostei muito, né, da ideia de misturar aí o Sherlock Holmes com personagens da história brasileira, da época do Império. E não me decepcionei. Não sei qual foi a recepção dos fãs radicais do Sherlock, porque o Sherlock que está aqui não tem absolutamente nada a ver com o Sherlock que a gente conhece. Tá? É aquele Sherlock tipicamente britânico, apaixonado por tudo que é inglês. Ele vem para o Brasil, história aí todo mundo já deve conhecer, a pedido de Dom Pedro II, investigar o roubo de um violino Stradivarius, que ele teria dado de presente para uma amante. E, ao mesmo tempo, começam a acontecer vários assassinatos nas ruas de mulheres, pelas ruas do Rio, e o Sherlock se vê também envolvido, de certa forma, até porque os crimes têm uma ligação. E ele, nesse meio tempo, né, como não poderia deixar de ser, o livro é cômico. O Sherlock se apaixona pelo Brasil, pensa até em ficar morando aqui, se apaixona por uma mulata, troca a famosa cocaína dele por maconha, no charuto, participa de sessão de candomblé, ele inventa a caipirinha. Na verdade, nem foi ele, na verdade é o Dr. Watson, inventa a caipirinha. Tem aí a diarreia considerável, porque misturou vatapá com feijoada, e por aí vai. Né? Então o livro é cômico, as descrições do Rio Antigo são fenomenais. O livro em si, o desenrolar da história é muito bacana. A interação entre os personagens, nós vemos aqui muitos personagens históricos, né? O Dom Pedro II, Chiquinha Gonzaga, Olavo Bilac, né? E
e aí envolvido aí com essas personagens fictícias. Mas tudo de uma forma muito legal, muito coerente, muito bacana e muito bem-humorada também. Mas a capacidade dedutiva do Sherlock é nula. Existe também o filme, que está bem fiel, assisti também o filme. E também muito, embora tenha havido assim, ligeiras modificações, mas também o filme é bacaninha. Só o que me chamou a atenção foi que eu já reparei em outros filmes nacionais. Eu considero aqui que o Brasil ele tem artistas, atores e atrizes maravilhosos em novelas, séries, TV, que quando fazem filme atuam de forma mais teatral. Eu não entendo isso, porque que os filmes, os atores não atuam tão bem quanto na TV. E nesse filme isso fica bem claro. Os dois dos papéis principais são feitos pelos portugueses, né? O Joaquim de Almeida, que é o Sherlock, e a Maria de Medeiros, que faz a Sara Bernardi. E é gritante a atuação deles em relação aos atores brasileiros, com exceções. Marco Nanini, sempre fenomenal. A Cláudia Abreu está espetacular também. Mas tem outros atores, o próprio Cláudio Marzo, que faz o Dom Pedro II, tá? Caricato, né? E eu não entendo isso. Sinceramente, esse ponto me incomodou no filme. O livro é fenomenal. E aí, terminando isso daí, deixa eu botar aqui o outro livro que eu li, também ainda com o Sherlock, foi esse aqui. Tá abrindo aqui. O Sr. Holmes. Tá? Que já tem o filme aí também, inclusive isso aqui é o cartaz a capa do livro, é o cartaz do filme, né? Com o Ian McKellen, que é o conhecido aí pelo Gandalf dos filmes do Senhor dos Anéis, e Magneto, dos filmes do X-Men. Um ator sensacional. E esse Sherlock aqui, dos 3 livros, eu achei esse o melhor. É de um americano, Mitch Cullen. E ele, aqui nós encontramos um Sherlock totalmente diferente do que nós conhecemos. Ele está com 93 anos, sozinho, morando numa chácara, né, numa casa de campo, no interior da Inglaterra, e criando abelhas. Todas as pessoas de suas relações, inclusive o Watson, já faleceram, e ele está com sérios problemas de memória. E ele está obcecado por isso, por essa perda da memória, e com isso ele começou a estudar e chegou à conclusão de que a geleia real seria excelente para esses casos e passou a criar abelhas para se utilizar da geleia real. Então, esse livro ele se divide em 3 momentos. 3 situações, na verdade, 2 momentos e 3 situações. Em 1947, depois da Segunda Guerra, né, o Sherlock está aí com 93 anos, e ele vive nessa casa, né, com uma governanta e o filho dela, adolescente, e ele recebe muitos pedidos, né, de atuação em casos, muitas cartas, e ignora todas, nem lê. Mas uma lhe chama especial atenção. É de um japonês, um empresário japonês, que lhe diz que foi descoberta uma planta típica lá do Japão, em que tem faculdades assim, excepcionais na recuperação da memória. E convida o Holmes para passar uma temporada lá para conhecer essa planta. E ele vai. Então, os 3 momentos são esses. Essa viagem dele ao Japão, à procura dessa planta, o imediato retorno para casa e o que acontece depois disso, e um caso mal resolvido do passado, em que ele está tentando relatar, não foi relatado, né, nos livros lançados sobre ele, e ele quer escrever essa história, só que ele não se lembra dos detalhes. Né? Então, são aí intercaladas essas histórias e muito bem. E todas têm assim,
um determinado ponto em que elas se encaixam, né? E nessa viagem ao Japão, então, ele começa a ter contato, ele viaja no Japão com esse senhor, né, japonês, e ele descobre, no decorrer dessa viagem, ele descobre que a história não é bem como esse homem contou para ele, que ele foi lá, foi convidado por causa dessa planta. Na verdade, o que esse homem queria era entender mais sobre seu passado, que o passado dele tem a ver muito com o Sherlock, e era o sonho dele conhecer. Ele tem outros objetivos, que eu não vou contar aqui, e ele usa esse artifício da planta para conseguir que o Sherlock avalie o caso dele. Tá? E esse convívio, essa história desse homem, esse convívio, esse tempo que o Sherlock passou com ele, levaram a muitas reflexões que vieram desembocar depois na volta para casa. Ele começa a rever a sua conduta. Ele é grosseiro, ele é estúpido, e ele começa a rever a sua conduta com o filho da governanta, com a própria governanta, e com a forma como ele lidou com as pessoas, com a sociedade, como ele foi e os efeitos que isso está trazendo para a vida dele agora. Como a vida dele está solitária e vazia por conta de condutas dele no passado. Intercalado com isso, ele vai tendo flashes aí desse caso mal resolvido, e vai relatando para a gente aí o que aconteceu nessa história. Então, é um livro assim, parado, muito reflexivo, não é profundo, uma leitura fácil, rápida, gostosa, mas que deixa também coisas para a gente pensar, principalmente sobre a velhice, sobre a decrepitude, né, que nós vamos sofrendo, e processo degenerativo natural do nosso corpo, da nossa mente, e refletir também sobre a nossa conduta com as pessoas e os reflexos que isso podem ter no futuro para a gente. Uma leitura muito recomendável. Tem o filme também, não sei se tem em Netflix, mas eu achei com facilidade aí na internet. O filme modifica um pouco a história, tá? Tem coisas, acontecimentos aí um pouco diferentes. Filme parado, não é para todo mundo, mas um filme bem gostoso, a atuação dele está sensacional, né? E vale a pena para quem puder assistir. Então são 3 indicações de leituras muito bacanas, né? Melodia Mortal, Xangô de Baker Street e o Sr. Holmes, que para quem gosta de literatura, gosta do personagem, é bastante interessante. Repito, não sei qual é a opinião dos fãs, né, dos fãs hardcore do Sherlock. Mas para mim foi uma leitura, 3 leituras bastante prazerosas, e eu recomendo aí para todos. No mais, gente, por hoje é só. Espero não me ausentar por tanto tempo agora, tá? E a gente se vê por aí. Se você curtiu, gostou do vídeo, do nosso papo, dê aí o curtir aí embaixo, inscreva-se no canal, e adoraria saber aí o comentário de todos vocês, para a gente trocar uma ideia. Tá bom? Tchau para vocês.